Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a essa casa de oração. Se sintam acolhidos e abraçados por nosso Mestre Jesus. Hoje eu trouxe para nossa reflexão o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: bem-aventurado os misericordiosos. Vamos dizer o que significa misericórdia. A palavra, ela se divide em miserere, e é ter compaixão, cordis, coração. É o coração junto com a compaixão. Quando a gente se compadece do sofrimento, das dores do próximo, né? Então esse vai ser a nossa reflexão, né? Do sofrimento, da dor, né? Do perdão, né? Então a gente vai tratar sobre isso, principalmente do perdão. Eu vou ler dois trechos, né? Peço licença para ler dois trechos do Evangelho. O primeiro trecho, ele está em São Mateus, capítulo 17, versículos 15, 21 e 22. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, terei ganho o vosso irmão. Então, qual a atitude, né? Nesse pequeno trecho, que devemos tomar quando fomos ofendidos por alguém? A gente deve, né, exibir a falta da pessoa em particular, e se ela nos escutar, a gente vai ter ganho o irmão. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso na frente de todo mundo, né? Então a pessoa às vezes se sente humilhada, outras vezes ela começa a nos atacar. Então às vezes a gente, em vez de se reconciliar, acaba gerando brigas, discórdias, né? Então vamos tomar esse cuidado, né, ao falar de alguma falta de alguém, falar só nós e a pessoa, né, para ter uma chance maior de reconciliação. Então vamos continuar. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhes respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, de acordo com esses ensinamentos, quantas vezes temos que perdoar nosso irmão? Não tem um limite para o perdão, né? Cada falta que nosso irmão cometeu, a gente deve perdoar 70 vezes 7. Cada falta. Ou seja, não tem um limite. Então, se uma falta, a gente perdoa 70 vezes 7, né? Cometeu outra 70 vezes 7, então por isso que a gente percebe que não tem um limite para o perdão, né? No segundo trecho, ele está em São Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa com vosso adversário, enquanto ele estiver no caminho, a fim de que o vosso adversário não entregue ao juiz, e que o juiz não entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionados, né? O que Jesus quis dizer com essa prisão aí, né? A prisão é o sofrimento, é a dor experimentada quando nosso espírito, por orgulho, vaidade, não perdoa e nem se reconcilia com o inimigo, né? Então isso traz esses sentimentos nossos, né? Traz dores que carregam na nossa alma, né? Então a gente vai explicar mais para frente, né, como se livrar desses karmas. O que a gente deve fazer para se livrar desse karma, né? Vamos continuando. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houver pago até o último ceitil. O que é o ceitil? O ceitil é uma quantia insignificante, né? Então, até o seu último pago, até o último centavo, né? Se a gente fosse falar aqui em termos da nossa moeda, né? Então, como interpretar essa frase final aí? Digo-vos verdade que não saí daqui enquanto não houver pago até o último ceitil. Que só vamos nos libertar dessa prisão que criamos como por orgulho e vaidade, quando houver perdoar do nosso inimigo, reparado todo o mal que lhe causamos, né?
Porque muitas vezes a gente, como inimigo, vou falar mal, né? Vou prejudicar aquela pessoa, vou torcer contra, né? Então isso tudo a gente gera um débito para nós mesmos, né? Então a gente deve reparar esse débito, né? Então pela visão espírita, se a gente não repara nessa vida, a gente acaba reparando em outras. Então muitas vezes a gente tem dores e sofrimentos que a gente não entende o porquê. Pô, eu sempre fui uma pessoa boa, por que eu estou sofrendo agora? Será que você sempre foi boa? Em outras vidas você foi bem? Você fez sempre o certo? Muitas vezes não, né? Então a gente acaba reparando aqui e agora o que a gente fez, né? É que nem se a gente fosse lembrar a questão, né, que está na própria Bíblia, né? De João Batista. João Batista foi quem? Elias, né? Elias, para quem não lembra, né? Teve um desafio, né? E ele provou a existência de Deus em relação ao Balão, né? Que eram uns deuses, né? Da antiguidade que eles acreditavam, e mandou cortar a cabeça de mais de 400 sacerdotes, né? E ele, para ele sentir na pele o que ele fez para os outros, ele também, como João Batista, foi degolado. Então você vê que é a lei da ação e reação, né? O que a gente faz, a gente não faz uma vida, a gente acaba pagando numa outra, né? E também aconselha, né, nesse trecho, a reconciliar-se com o adversário quando estiver com o caminho dele, né? Quando estivermos vivos, né? Muitas vezes a gente lê em romances espíritas, né, histórias, né, de perseguições que vão milênios, né? A pessoa vai perseguindo um inimigo, eu finalmente encontrei você, né? Então a gente vê isso daí que são reflexos de não ter se reconciliado, né? A própria história do Divaldo, né? Quem não viu, tem um filme sobre ele, Mensageiro da Paz, um filme muito bom, né? Conta a história de Divaldo. Tem um inimigo de 400 anos, né? E ele acaba, pelo bem que ele faz, né? Ele consegue começar a se reconciliar com esse inimigo, né? Imagine a dificuldade que ele, né? Um espírito muito mais evoluído que nós, né? Já teve essa dificuldade, imagine nós, né? Então é muito mais fácil a gente não criar inimizades novas para não aumentar nossos débitos no futuro, né? O perdão, no conceito das religiões que não acreditam em diversas vidas, significa apagar as faltas, né? Limpar a alma do pecado, do mal praticado, fugir da responsabilidade, né? Nos termos desse perdão, aquele que ofender alguém recebe absolvição, limpou os pecados, né? E fica com a estrada livre para novos erros, né? Para novas caídas, né? Que aí a pessoa fala, vou fazer uma coisa errada, vou pedir perdão, estou livre, vou continuar fazendo essa coisa errada, continuar pedindo perdão. Então assim a gente não vai nunca evoluir, né? Vai ficar sempre cometendo o mesmo erro e pedindo perdão. Não adianta simplesmente pedir perdão, a gente tem que reparar esse erro que a gente fez, não cometer mais o mesmo erro, né? Não significa perdoar, né? Vou perdoar para sempre. A pessoa vai continuar errando, e, entendeu? Então, não é, né? A gente não pode seguir desse jeito, a gente deve mudar nossas atitudes, mudar nossa forma de agir para não cometer aquele mesmo erro. Óbvio que no começo a gente ainda vai errar, mas vai começar a errar menos, né? O perdão, segundo a visão espírita, não aumenta essas portas dos erros, né? Ela, pelo contrário, ela diminui, né? Por apontar responsabilidade por nós, por nossos erros, né? Por nossos descuidos, pelas calúnias, pela crueldade, pela falta de integridade, né? Contra os outros companheiros e contra nós mesmos, né? De acordo com o Espiritismo, não há perdão sem reparação das faltas, né? Embora os espíritos evangélicos eles não levem a integração do bem através da reparação, que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Que representa a única força que anula as exigências da lei do talião, do olho por olho, dente por dente, dentro do nosso universo.
Ou seja, nós podemos pagar pelo amor ou pela dor. Muitas vezes a gente escolhe pela dor. Mas pelo amor, como exemplo que eu citei do João Batista, né? Pelo amor, ele cobriu, ainda ele precisava ser cortado a cabeça mais de 400 vezes, né? Mas pelo amor, boa parte daquelas coisas foi-se livre. E ele, para se livrar daquela culpa, daquele sentimento que ele não pôde se reconciliar enquanto eu estivesse aqui, né? Ele perdeu a cabeça. A própria questão do Divaldo, né? No filme vocês vão perceber, né? Quem não viu, seria interessante ver, né? Como ele, através do amor, ele conseguiu conquistar aquele inimigo dele, né? Ao pôr a mãe dele, né? Começou a cuidar da mãe dele, que foi abandonada, estava numa situação muito difícil, né? Pequenininha, né? Tinha acho que alguma deformidade, e Divaldo amou e falou: ao amar a sua mãe, vou estar amando você. E o espírito começou a ser tocado, né? Depois de 400 anos, você veja. Então você vê que o amor, ele ajudou também, né? Então a gente tem que amar bastante, fazer o bem, e aí a gente vai ter alguns méritos, né? Para resgatar erros passados, né? O que é esse perdão, então, pela visão espírita, não é fácil, porque requer o quê? Boa vontade, esforço continuado, persistente. E aí a gente vai tendo novas oportunidades de resgate e reparação dos erros, né? Então, como eu disse, né? A questão do João Batista, né? Que teve essa oportunidade de reparar esse erro que ele fez com os sacerdotes, né? O Divaldo, né? Que teve essa oportunidade também, que percebeu no filme que ele é muito perseguido por esse espírito, né? Entendeu? Então, e ele ajudado, né, pela mentora dele, mas foi, e mesmo ele, com a envergadura que teve, foi muito tentado, né? Quase caiu no erro, né? Mas foi, graças a Deus, devido a seus merecimentos, seus grandes merecimentos, conseguiu superar, né? Muitas vezes a gente fala: eu perdoo, mas não quero saber dessa pessoa. Isso é o verdadeiro perdão? Né? Como a gente pode perdoar e não querer saber? Se você não perdoa, você não esquece da pessoa, né? Você fala: não quero te ver para não lembrar do que você me fez. Isso não é perdão. Não há perdão aí real, legítimo, definitivo, cristão, como Jesus ensinou, né? Quando a gente não ajuda o nosso ofensor, a gente não serve ele cristãomente, não socorre ele nas necessidades que ele tem, né? As verdadeiras características do perdão por Jesus são realmente únicas e difíceis. Esquecer o mal, não ficar feliz quando a pessoa que a gente nos ofendeu fracassa, auxiliarmos, às vezes discretamente, para a pessoa não perceber, né? Esse adversário, utilizar a bondade sincera no trato com os inimigos, daqueles que nos magoaram, vibrar amor para a pessoa, né? Como Jesus disse, um trecho do Evangelho também, o perdão dos inimigos, né? Perdoar os inimigos, né? É que a gente vai ter o mesmo sentimento que a gente tem para um amigo, mas a gente não desejar o mal para ele, não retribuir o mal com o mal, né? Não sentir aquele sentimento de ódio por ele. A gente vai estar dando um passo para a evolução, para poder, né, um dia, finalmente, nos libertarmos dessas cadeias que a gente deixou acontecer no passado, né? Então, são processos longos, demorados, né? Veja, Divaldo, 400 anos, né? Temos aí romances espíritas que já tem milênios, que algum espírito persegue o outro, né? Então, são processos demorados, que exigem muita paciência, muito amor, muito carinho, muita perseverança no bem, né? Então, a gente deve sempre buscar esses ensinamentos, né? Então, a gente percebe que não é só usando palavras, eu perdoo, mas não quero saber de você, eu perdoo, mas é simplesmente uma palavra, né? Exige sentimento, exige mudança interior, né? Então, o perdão é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente uma palavra, né?
exige uma mudança de sentimento, né? E a maior beneficiária, não é o que parece, é aquele que recebe, mas aquele que perdoa. Porque aquele que perdoa, ele tira o fardo que está dele, aquele peso que está dele, né? Que é perdoado se alegra, se reanima, e aquele que perdoa, né, recolhe do céu as profundas bênçãos, tais como a paz interior, a melhora da questão da saúde, a alegria, né, de transformar muitas vezes um inimigo, futuramente um amigo, né, cultivo de belos sentimentos, né, como a humildade, o amor, a nobreza, né, porque a humildade é muito difícil, né, a gente, pelo orgulho, pedir perdão, né? A gente tem enraizado o nosso orgulho, né? Então é difícil a gente pegar, e muitas vezes a questão de você falar também particular mostra também uma questão de humildade, né? Porque a gente fala, eu vou perdoar você em público para se sentir bem, nossa, olha como somos bonzinhos, né? Entendeu? Então por isso que o perdão também tem que ser feito, aquela questão que a gente viu no primeiro trecho, sozinho, né? Eu e a pessoa, para ela também não se sentir humilhada, né? Mas pode, me perdoou na frente de um monte de gente para se sentir bem, né? Que são os falsos sentimentos que nós temos de mostrar a vaidade, né? Como somos bons, né? Isso é uma vaidade, é um tipo de vaidade também, né? Quem perdoa liberta o coração para as mais sublimes manifestações do amor, que eleva e santifica. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se a um vaso cheio de lama e muito amargo, né? Que nem Jesus falava do fel, né? Jesus aconselhava perdoar até 70 vezes 7 cada pecado, infinitamente, para que o amor esteja em nosso espírito como o sol brilhando numa casa limpa. Quem não perdoa transfere para amanhã o problema, para outras vidas, o sofrimento, a dor que isso vai causar, muitas vezes perseguição desses nossos inimigos. Aquele que perdoa morre com a paz na consciência, com a luz do espírito, com consolo no coração. Quem não perdoa carrega consigo o remorso, a sombra, a dor, o sofrimento, muitas vezes perseguições, brigas, né? Agora tem umas questõezinhas aí para a gente refletir. Antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro. Deve perdoar sem exigir condições, né? Mas é muito interessante, né? A boa palavra, esclarecer. Muitas vezes a pessoa age daquela forma e não percebe. É uma forma normal, né? Muitas vezes eu mesmo, uma colega que parou de falar comigo, eu não entendi o porquê. Depois eu vim a saber que a forma que eu falava, a pessoa ficou humilhada. E aí, através daquilo, eu falei, pô, eu tenho que melhorar a minha forma de falar, né? Para mim, parecia uma coisa normal, mas para a pessoa, né? Entendeu? Falar assim para a pessoa, mas isso daqui é uma questão simples, né? É só você fazer isso, isso e aquilo. Para mim, era uma coisa normal. Falar, isso é uma questão simples. Mas a pessoa se sente humilhada. Vamos falar, pô, você é burro. Você não sabe que isso daqui é tão fácil. Então, você vê, às vezes, a própria palavra que a gente fala, né? Ela gera um sentimento na pessoa que a gente não entende. E se a gente não fala isso para a pessoa, como é que ela vai mudar? Como é que ela vai agir de uma maneira diferente, né? Então a gente deve refletir isso também, né? Quando alguém perdoa, deve mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se? Não, né? Você tem que perdoar sem exigir nada, tem que ser sincero e ter muito amor, sem reconhecer de qualquer natureza, né? Concilia-se o mais depressa com seu adversário. Naquele segundo trecho a gente viu. Esse é o desejo do Evangelho. Mas se o adversário não quiser, ele vai carregar aquele sentimento de ódio, de rancor com ele. Ele vai se prejudicar e a gente vai se libertar. E a gente falou, né? Quem é o maior beneficiado do perdão? Não é aquele que recebeu o perdão, mas aquele que deu o perdão. Entendeu? Então, por isso que a gente fala, porque aquele outro, ele vai levar aquilo de lá. Você já fez sua parte,
né? Você tentou se reconciliar e mais para frente a pessoa vai perceber isso, né? Entendeu? Porque ela vai trazer aquela dor, aquele sofrimento, né? Por que Jesus teria aconselhado a perdoar até 70 vezes 7? Porque nós mesmos cometemos erros todo dia, né? Na própria oração do Pai Nosso, a gente pede, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como eu posso perdoar, exigir perdão de Deus, se eu não perdoo aquele que está, né? No próprio Evangelho tem uma parábola de Jesus que conta disso, né? Que um rei chamou um servo que devia muito para ele, queria que ele pagasse. Ele se ajoelhou, pediu perdão, falou que... Aí o rei perdoou. Ao sair, o que ele fez? Um cara que devia bem pouco para ele, comparado com o que ele devia para o rei, mandou prender, não perdoou. O rei, sabendo disso, pegou e mandou prender ele até ele pagar. Quer dizer, se ele tivesse agido com misericórdia, né, que é nosso trecho de hoje, né, misericórdia, com perdão, ele tinha sido perdoado. Mas ao não agir com misericórdia, o que aconteceu com ele? Foi preso. Então mostra, né, perdoarmos para assim, na medida que somos perdoados, né? Por isso que eu quando rezo, ponho na medida, né? À medida que eu perdoar, eu quero ser perdoado. Então agora vamos refletir para finalizar, né? Um trecho que está no Pai Nosso, né? Que é o efeito da cólera, né? Então tinha um homem que encontrou com Jesus e ele tinha dilapidado amigos, tinha tomado terra, tinha trazido muita dor e sofrimento. Ele foi em vários médicos e não conseguia achar né? A razão de ter aquele sofrimento. Pediu perdão para Jesus, Jesus o perdoou, mas ao sair de lá, o mendigo se pisou sem querer nele. Ele atacou o mendigo com raiva, com ira, né? E começou a sentir isso de novo e foi perguntar para Jesus, né? Jesus viu o que estava acontecendo e parou e falou: você trouxe a raiva e o ódio de volta ao seu coração, né? Então, vê aí o que a falta do perdão trouxe, né? E trouxe para ele esse dor, esse sofrimento, e agora vai ter que arcar, né? Ele recebeu o perdão, e porque ele não pôde perdoar, uma leve falta, né? Então, muita paz a todos, amor e luz, boa semana, e que Jesus os acompanhe hoje e sempre.